Olá, boa tarde a todos. Nós desta área complicada da saúde mental estamos sempre diante de temáticas de difícil lidar. Mas é interessante sempre abordarmos essas questões polêmicas, questões de dificuldade, principalmente aquelas enfrentadas pelas crianças no nosso país. E se nós quisermos conhecer bem um país, qualquer país, é só prestarmos atenção como são tratadas, como vivem as crianças. Em segundo lugar, as pessoas idosas. Mas é muito mais complicada a situação da criança, porque a criança é um ser em desenvolvimento e problemas sérios que aconteçam na sua vida tendem a bloquear o seu desenvolvimento. Ou se não bloqueia, pode alterar essa sequência de desenvolvimento e a criança não ter uma vida como poderia, que a gente pressupõe que as crianças tenham uma saúde mental, que brinquem, que pulem, que estudem, que chorem, mas que se desenvolvam tendo respeitado os seus direitos humanos fundamentais. Mas você sabe que no Brasil estamos longe de termos orgulho desse trato com as crianças, não é verdade? Então, por isso que insistimos tanto. Nós temos, para que vocês saibam, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma peça, é um escrito fabuloso, correto, e que dá normas, dá direcionamentos ao trato com as crianças. Mas, infelizmente, muitas pessoas nunca leram o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o desastre, a maioria dos professores e professoras não o leram. Outro desastre, a maioria dos psicólogos e psiquiatras nunca o tiveram nas mãos. É lamentável. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele criou algo novo no país, que foi o seguinte, que estabeleceu que todos nós, pessoas adultas, somos responsáveis pelas crianças. Inclusive pelas crianças dos outros, não só em relação às nossas crianças, mas em relação às crianças dos outros. Então vocês vejam como é fundamental essa compreensão. Ou seja, um professor é responsável também por todas as crianças que tem sob seus cuidados. E se você tiver claro isso, então você vai prestar atenção em detalhes que normalmente o ignorante deixa passar. As pessoas que ignoram essas responsabilidades deixam passar. Uma delas é o cuidado que nós devemos ter em proteger as crianças contra os abusos sexuais dos adultos em relação a elas. Outra situação também dos adolescentes em relação às crianças menores. Não se trata apenas de adultos cometendo atos libidinais contra as crianças, mas também de crianças ou adolescentes maiores, que por estarem em um outro grau de desenvolvimento, pode se aproveitar da inocência das crianças e fazer com elas brincadeiras sexuais libidinosas, que, na verdade, trata-se de um crime, porque as crianças não têm discernimento sobre essas coisas. Mas o que nós temos sempre apontado em nossa sociedade é que a nossa cultura, culturalmente falando, o Brasil é um país em que a maioria das pessoas, em todas as áreas, cultas, incultas, artistas, médicos, enfim, todas as áreas, há uma ignorância quase generalizada sobre essas questões. E talvez seja por isso que nós estejamos num ranking de país onde se abusa muito das crianças. E também há componentes novos, porque se antes essas crianças eram abusadas sexualmente dentro de casa, por parentes que chegavam, ou por padrasto, enfim,
geralmente pessoas conhecidas. A maior parte das pessoas que abusam das crianças sexualmente são pessoas conhecidas da criança, logo próximos à família ou pertencentes à família. Depois vem as crianças vulneráveis em grupos, onde deveriam ser protegidas, por exemplo, em igrejas, em atividades esportivas. E todos os dias nós temos conhecimento do número enorme de crianças, principalmente em atividades esportivas, que os pais as colocam para desenvolver o físico, a sociabilidade, enfim, são aproveitadas por adultos perversos. E vocês sabem que essa perversão é uma doença, né? Portar a perversão internamente não é crime. O crime está relacionado à execução da perversão, a colocar em prática um pensamento mórbido, compreende? Então, as crianças, em várias situações que deveriam estar protegidas, não estão. Agora, a nova modalidade de vulnerabilidade das crianças continua sendo dentro de casa e com o desenvolvimento, com a exposição da internet. E por que é pior aqui do que na Finlândia? Porque aqui nós temos péssimos costumes. As famílias brasileiras têm o costume, principalmente as que têm posses, de manter a criança no seu quartinho isolado com todos os apetrechos tecnológicos. É óbvio que essas crianças, grande parte delas, quando os pais pensam que estão dormindo, elas estão acordados mexendo no computador. Portanto, abrir uma janela, uma porta, ou escancarar uma janela para a ação de redes de pedófilos ou pedófilos individualistas. Nós temos dois tipos principais, uns que agem em rede, trocam informações, até se sentem enaltecidos por conseguirem certos feitos em relação às crianças pequenas, e os isolados, né? Outro complicador é o seguinte: então, se nós estamos dizendo que o silêncio da casa é um ambiente propício também para essa... Só que os pais querem privacidade para as crianças, total privacidade. Uma coisa é você, ou os pais, darem privacidade à criança. Por exemplo, é normal que as crianças, vez ou outra, ou na cama, ou no banheiro, no chuveiro, toquem seus órgãos sexuais. É normal, faz parte do desenvolvimento da sexualidade infantil, né? É normal isso. Agora, você manter uma individualidade excessiva para mexer em aparelhos eletrônicos, sem saber onde elas estão se metendo, é muito complicado. Então, esses maus costumes, uma providência seria não deixar essa privacidade tão miúda assim para as crianças, né? Dela lidar com o seu próprio corpo, sim, é uma questão de respeito, mas não de entrar em contato, porque esses pedófilos entram nas redes, nos bate-papos e nunca dizem que são adultos perversos. São sempre jovens ou se passam por crianças muito interessadas nos menores, enfim, são pessoas com habilidade em sua perversão impressionante e acaba ocupando até lugar de pai e de mãe na preferência das crianças. E marcam encontros, as crianças maiorzinhas que já saem sozinhas de casa vão a certos encontros, a ouvir, a conhecer as pessoas, e essas pessoas são impressionantes na sua capacidade de convencer as crianças vulneráveis, né? E então, outra questão que tem favorecido esse cenário é justamente como a mídia, principalmente a televisão e a internet, lida com a questão moral. Nós não estamos falando de moralismo, nós estamos falando de uma questão moral. Então, por exemplo, quando há uma frouxidão moral, por exemplo, nas músicas, nas danças, e que são jogadas nas televisões, nos canais durante o dia, coisas muito sexualizadas, que para o adulto
pode não haver grandes problemas, mas para as crianças e jovens há um problema, porque as coisas passam a parecer naturais, né? Então, quando os adultos pervertidos abordam as crianças e com esses temas, as crianças estão mais vulneráveis, né? Então vocês vejam que os filmes, não se trata de moralizar ou de censurar os filmes, mas nós temos um conjunto de filmes. Se vocês fizerem uma experiência, pegarem 10 filmes brasileiros, 8 deles, em menos de 5 minutos, terá uma relação sexual aberta, principalmente com a exposição do corpo da mulher. E em horários nem sempre compatíveis, né? Então, não venham os artistas ou os autores dizer que nós somos moralistas ou censores, não é nada disso. Porque eles não se responsabilizam pelo que vai acontecer com as crianças logo lá adiante. Com essa ideia de liberalização, as pessoas geralmente não têm nenhuma responsabilidade quanto ao desenvolvimento, quanto à evolução, à educação dos instintos na criança. Então são facilitadores de liberação, mas sem nenhuma educação. E nós somos um país frágil na educação e na cultura. A nossa educação, a nossa cultura dá margem a todo tipo de atraso, a todo tipo de coisa feia, atrasada mesmo, né? Então, o lado mais avançado da cultura e da educação tem perdido o embate, com certeza, né? Então tudo fica natural, a ignorância fica natural. Os ignorantes levam vantagem com naturalidade. Então nós vamos ter alguns problemas no futuro, né? Por exemplo, as crianças abusadas sexualmente, com penetração no seu corpo ou não, ou com estupro ou não, mesmo que seja com carícias através de adultos, nós vamos notar que há uma alteração da personalidade da pessoa. Essas pessoas ficam fugidias, têm dificuldade de afeto, de manter afeto com pessoas que, mesmo escolhidas por elas no futuro, elas apresentam essa dificuldade. Outras se tornam excessivamente agressivas. Eu estou para lhes dizer que o número crescente também de suicídios tem a ver com isso, porque a pessoa passa a se sentir inadequada com a sua própria vida. E responsabilidade? Quais são os responsáveis? Os governos são responsáveis por isso? Não. As televisões, os mega empresários, os banqueiros, não. E não cuidam das crianças como deveriam. Mas, se perguntados, todos choram, todos se colocam como benfeitores da infância e da juventude. Um outro aspecto que nós estamos vendo agora, em sequência a isso tudo, a esse descaso com a infância e a juventude, é a diminuição da idade penal, né, para penalizar os menores, né? Então, todos, pelo menos 85% da população, acha que resolverão o problema do crime no país prendendo os adolescentes, né? E a mídia, abertamente a favor dessa alteração, se posta favorável a essa redução e não faz nenhuma campanha pela melhoria da educação, da saúde das crianças, da cultura das crianças. Elas mesmas são perversas em suas grades televisivas, né? Então vocês vejam que nós já externamos a nossa opinião sobre essa questão. Não é necessário diminuir a idade penal. É necessário apenas, e principalmente porque a bancada da bala no Congresso, as televisões, as pessoas autoritárias nunca dizem que a participação dos menores de idade nesses crimes não passa de 1,5%.
Não são eles que estão aterrorizando a sociedade. Quem está aterrorizando a sociedade brasileira geralmente são os engravatados, são os criminosos engravatados e não os menores. Nós poderíamos estender a atuação educativa, até restritiva, de certos menores com ordem judicial e não colocá-los na cadeia com os adultos. Que quem está acompanhando as notícias, saiu recentemente um relatório sobre as prisões, né? E nós temos já 600 mil prisioneiros. É muita gente que está sendo levada à cadeia e os verdadeiros corruptos estão soltos ou ficam poucos anos na cadeia, né? Então nós devemos ser já o quarto país de maior número de presidiários. E as pessoas estão querendo que votem mais vagas, para que se criem mais vagas agora com menores de idade, com crianças. Agora, ninguém foi responsabilizado pela falta de atuação responsável em relação à educação das crianças, à vida das crianças, ao nível de vida. Vocês vejam que criaram sofismas para dizer que essas crianças mudaram de classe social, que é um absurdo, né? Então, vocês vejam que manobras foram feitas e se criou um país de fantasia em que todos são defensores dos direitos humanos das crianças, sendo que a grande maioria faz justamente o contrário. Então nós temos que prestar atenção nisso. Cuidemos com responsabilidade dos nossos filhos, dos filhos dos outros que estão sob nossos cuidados, e temos que pensar uma sociedade diferente, porque nos rumos que essa sociedade está, fatalmente vai se aprofundar um fosso entre a civilização e a barbárie.